A história segue o nosso protagonista conhecido como Kang, que acabou sendo transportado para outro mundo. Após passar 20 anos lutando nesse mundo, onde a regra é matar ou ser morto, ele se tornou um poderoso necromante de nível máximo. Após se encontrar com o administrador dimensional, ele retornou à Terra. No entanto, ele acabou descobrindo que só se passaram 5 anos na Terra. E não só isso, após sua volta, dungeons e monstros apareceram na Terra, e nesse incidente seu pai acabou falecendo e sua família quase faliu. Mesmo tendo retornado ao nível 1 novamente, ele usará todas as suas habilidades e seu conhecimento para ser capaz de ajudar sua família. Esta é a parte 4, caso ainda não tenha visto as outras partes, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista, Kang, acaba revelando que queria criar uma guilda e convida Michan juntamente com Raimi para se juntarem a ela. Michan fala que não pensava que iria receber uma proposta dessa do nada. Raimi pergunta qual é a vantagem de se juntar a ele. Kang fala que vai dar um adicional de 1 milhão além do salário anual deles. Eles ficam bastante surpresos, mas Michan fala que isso não é só uma questão de dinheiro. Michan fala que é o líder de time da Guilda Hammer e pergunta se ele sabe o quanto foi difícil para ele, que não é um despertado, chegar até a posição de líder de time em uma das melhores guildas. Com isso, não poderia ir para outra guilda só por causa de dinheiro. Kang fala que pode garantir que eles vão crescer e se tornar maiores do que a Guilda Hammer. Com isso, está pedindo para eles dois se tornarem membros fundadores da sua guilda. Pouco tempo depois, enquanto eles estavam voltando para casa, Raimi fala que vai abandonar o navio. Ele pergunta se honestamente não parecia maneiro, pois Kang é definitivamente um despertado de ranquear. Além disso, ninguém solou uma masmorra de 5 estrelas antes. Com isso, ele tinha certeza de que eles vão crescer mais rápido do que a Guilda Hammer, e se ele continuar na Guilda Hammer, o quão alto pode alcançar na corporação. Michan pensa que ele está certo, baseado em como Kang limpa as masmorras, ele definitivamente tem um futuro mais brilhante do que a Guilda Hammer. E por outro lado, será difícil progredir mais na Guilda Hammer, onde não importa o quão grandes sejam suas conquistas, será difícil superar os membros fundadores para se tornar um vice-diretor ou um diretor. Ele deveria ser grato por não ter sido ridicularizado ou zombado. Nesse caso, Michan fala que vai também, dizendo que para escalar para as posições mais altas precisam assumir os riscos. Ao chegar no escritório, Michan pergunta por que as luzes estavam desligadas. Ele questiona se todos foram embora, mas para surpresa deles, todos estavam esperando para parabenizá-los. O diretor fala que quando conheceu Michan pela primeira vez, sabia que ele não ficaria preso na posição de líder de time. Com isso, o diretor fala que Michan será o novo vice-presidente. Todos começam a parabenizá-lo pela promoção, e Michan não estava acreditando em tudo isso. Michan tenta falar, mas o presidente fala que vão ouvir os detalhes quando estiverem no lugar onde terão o jantar da companhia, onde fizeram reserva para um restaurante muito bom. No local da festa, Michan pensa que isso está o deixando louco. Raimi pergunta o que eles vão fazer agora, pois não conseguia contar a eles sobre a demissão deles. Michan fala que não sabe o que fazer também. Em seguida, Raimi entrega sua carta de demissão para Michan, dizendo que um deles deve ir embora. Com isso, pede para entregar sua carta de demissão, já que ele é o novo vice-presidente. Após isso, o diretor aparece e pede para Michan contar suas façanhas, mas Michan fala que falhou na contratação de Kang e pede desculpas. O diretor se irrita e pergunta se isso é algo que poderia ser resolvido com um pedido de desculpas. Ele questiona se Michan quer ser demitido. Michan pensa que ficaria grato se ele o demitisse agora. O diretor pergunta o quanto ele sabe de recursos que teve que usar para perseguir Kang. Michan pensa que ele teve que esvaziar a agenda da dungeon e deixou Kang usá-la de graça, e também pagou pessoas para manipular o rank dele. Ele realmente tinha ido longe demais para recrutar Kang. Michan fala que vai assumir a responsabilidade por tudo. O diretor pergunta como ele vai fazer isso. Michan fala que vai se demitir da Guilda Hammer. O diretor pergunta se ele ficou louco, onde não é como se ele fosse um deputado ou algo do tipo, achando que pode assumir a responsabilidade apenas se demitindo. O diretor questiona se ele está fugindo depois de criar essa bagunça. Michan se pergunta que outras explicações precisa dar agora que se demitiu. Assim, ele fala que agora que terminou o que queria falar, vai embora. Ele pensa que finalmente deu adeus à Guilda Hammer e deu início a um novo começo para ele. Para sua surpresa, Raimi ainda estava esperando por ele do lado de fora. Pouco tempo depois, eles se encontram com Kang novamente e Kang dá as boas-vindas à sua guilda Ardal. Michan fala que vão trabalhar juntos a partir de agora e que vão se esforçar ao máximo para que o nome da guilda seja reconhecida em todo o mundo. Kang concorda e diz que vai deixar a criação da guilda nas mãos de Michan. Kang fala que já que é assim, deveriam tomar uma bebida. Michan pergunta se esse era o fim da reunião e pergunta se não há mais coisas para discutirem. Kang menciona que ele só precisava decidir o nome da guilda e diz que Michan vai ficar nos comandos das coisas.
Michan se pergunta se estava tudo bem o chefe da guilda ser tão desinteressado e se questiona se fez a escolha errada vindo a este lugar. No entanto, Michan fala que é algo que eles precisam decidir primeiro. Kang pergunta o que seria e Michan diz que é sobre a próxima raid da dungeon na sexta saída da estação de Seul. Para que eles possam receber agendamentos de outros times de despertados, precisam decidir os detalhes de como as raids deveriam acontecer. Kang pergunta se precisa deixar outras pessoas usarem a dungeon, onde ele poderia ir simplesmente sozinho. Michan pergunta se não seria melhor para os outros usarem a dungeon enquanto Kang estiver descansando, em vez de deixá-la sem uso. Kang concorda e pergunta se há mais alguma coisa. Michan diz que para conseguirem estabelecer a guilda, precisam conseguir 5 membros fundadores, e falta uma pessoa. Kang pergunta se deveriam trazer Jaemin, mas Sang diz que não vai funcionar já que ele é menor de idade. Kang se pergunta o que deve fazer, já que não conhece muitas pessoas, mas é nesse momento que ele se lembra daquela pessoa. Pouco tempo depois, Kang anuncia que o 5º membro fundador será o golpista do telefone. 2 dias depois, Jaemin diz que agora estava bom de se ver. Michan fala que eles fizeram um bom trabalho, e também um golpista chamado Seung-gi-hon. Seung-gi-hon, que antes pensou que tudo isso era apenas um golpe e não conseguia acreditar que aquele maluco que lhe bateu até quase ele morrer e roubou seu celular iria fazer tudo isso. Jaemin fala que agora só sai notícias de Kang todos os dias. Michan fala que ele é o 11º despertado de ranqueado do país, mesmo que ainda não seja oficial, e ele é um dos mais fortes da história. Com isso, não é estranho que o mundo esteja reagindo dessa forma. Seung-gi-hon pensa que aquele cara recrutou até esses dois da famosa guilda Hammer. Com isso, ele acredita que isso significa que os benefícios de funcionários devem ser muito bons. Os negócios não estavam indo bem, então talvez seja melhor trabalhar em uma guilda. Jaemin pergunta qual é a relação de Seung-gi-hon com o chefe, pois vendo como ele veio correndo assim que recebeu a ligação, eles devem ser bem próximos. Ele questiona se é um amigo ou um parente. Seung-gi-hon apenas fala que é isso mesmo. Ele pensa que correu porque ficou com medo de que fosse apanhar se atrasar, mas ele se questionou por que o chamou para fazer parte disso, onde será que ele sentiu pena de ter batido nele. Pouco tempo depois, Kang chega e fala que o escritório está incrível. Michan agradece e pergunta se ele acabou com a montagem de sua estratégia na raid da masmorra. Kang fala que mais ou menos, onde foi Sang quem trabalhou duro. Michan pergunta se Sang estava bem. Jaemin fala que mesmo que a raid fosse um sucesso, deve haver muitas coisas para escrever já que é uma masmorra de 5 estrelas. Jaemin fala que Sang precisa receber um seguro de vida ou algo assim. Após isso, na sala de reunião, Kang fala que precisam decidir a coisa mais importante agora. Assim, ele pergunta para Michan qual posição deveria lhe dar, onde mesmo que eles tenham poucas pessoas na organização, ainda precisam dar posições a eles para que possam fazer seus trabalhos direito. Assim, ele pergunta a todos quais posições eles querem. Todos ficam surpresos pois teriam que decidir suas posições. Kang pergunta por que ninguém fala nada. Kang pergunta a Michan quais são as posições normalmente disponíveis em uma guilda. Michan fala que normalmente há 2 categorias de posições, uma para despertados e outra para funcionários normais. Os despertados seriam executivos, diretor e vice-presidente, mas na verdade isso não é importante. O que importa para os despertados são os detalhes do contrato, como a taxa de pagamento para raids, pagamento básicos e coisas assim. Kang fala que entende e pergunta a Sang qual posição ele quer. Sang fala como esteve trabalhando como gerente por um ano, mas antes de terminar de falar, Kang diz que ele vai ser o diretor. Sang não conseguia acreditar, pois tinha apenas 21 anos e já era o diretor. Entretanto, Kang fala que ele será o diretor de coleta de loots. Kang pergunta quais são os departamentos. Michan fala que tem as finanças, administração, vendas, apoio e gerenciamento. Após pensar um pouco, Kang fala que Michan será o gerente geral. Michan fala que vai fazer seu melhor. Kang pergunta o que Jaemin quer. Jaemin pede a posição de chefe do departamento de apoio e Kang aceita. Seung-gi-hon estava esperando, no entanto, Kang pergunta por que ele ainda estava na guilda. Michan fica surpreso e pergunta se ele não será um dos membros fundadores. Kang fala que só queria o nome dele mesmo, mas devido a isso, Kang fala que já que ele está junto, vão dar um trabalho que se encaixe com ele. Após isso, Michan pergunta como devem agir quanto ao recrutamento de novos funcionários. Kang pergunta por que precisam recrutar novos funcionários. Michan fala que à medida que a guilda crescer, terão mais despertados, com isso eles precisam de mais funcionários. Em seguida, Kang mostra um aviso de inspeção. Ele fala que sua raid de masmorra é para isenção do alistamento militar e questiona se precisam mesmo de mais funcionários para isso. Neste momento é quando Michan descobre que foi por isso que ele fez uma guilda. Onde se fosse só por causa da isenção do alistamento militar, ele poderia ter se juntado à guilda Hammer. E se ele tivesse feito isso, ele teria virado um chefe de departamento e estaria com a vida tranquila agora.
Kang pergunta por que não responde. Michan fala que acredita que vai precisar de mais alguns funcionários. Devido a isso, Kang fala para Michan fazer o que for necessário e diz que o trabalho do departamento de apoio será deixado nas mãos do gerente geral. Michan se pergunta se esse cara estava fazendo isso porque confia nele ou porque é algo problemático para se fazer. Em outro lugar, Ji-won vê as notícias sobre Kang. Ela descobre que ele é bem famoso e é a pessoa que sai para beber junto com ela. Em seguida, ela se lembra do que tinha acontecido anteriormente e rapidamente fala no que estava pensando. Pouco tempo depois, duas mulheres chegam e uma delas fala para Ji-won que mesmo que ela esteja no quarto, ela ainda deveria usar o chapéu, pois não era como se ela usasse o quarto sozinha. A outra fala que ela deveria ter bons modos, pois ficaram assustadas por causa dela. Ji-won se desculpa por tudo. Ao saírem, uma delas comenta que deveria juntar dinheiro para sair do dormitório primeiro, pois fica assustada toda vez que a vê. Ji-won pensa que não deveria ter nenhuma expectativa. Em outro lugar, Jaemin pensa que ela provavelmente vai se surpreender ao vê-lo em frente à empresa, onde a hora é ótima, pois acabou de terminar suas provas e Kang voltou para casa. Com isso, ele poderia jantar com sua irmã e passar um tempo de qualidade com ela. Enquanto aguardava, ele percebe que ela estava um pouco atrasada. Pouco tempo depois, as duas mulheres aparecem e uma delas comenta que disseram que aquela garota flertou com vários caras antes de sofrer aquela queimadura. A outra pergunta se isso era verdade mesmo, pois pensou que ela era do tipo quieta e gentil, mas acredita que isso não seja verdade. A outra fala que agora os caras saem correndo por causa da aparência dela. Jaemin estava escutando tudo. Dentro da dungeon, Sang fala que reuniu todos eles. Kang fala que são todos itens normais, onde os artefatos úteis não estão mais aparecendo. Sang fala que a taxa de drop definitivamente diminuiu enquanto o número de raids concluídas aumentou. Kang diz que já tiraram tudo o que conseguiram dessa dungeon e assim guarda tudo no seu inventário. Pouco tempo depois, após saírem, os repórteres ficam surpresos, dizendo que ele terminou a raid em menos de 4 horas. Em seguida, Seung-hwan aparece e fala que o chefe fez um bom trabalho. Kang pergunta por que ele estava nesse lugar. Ele fala que o diretor Michan lhe pediu para levar Kang de volta ao escritório quando saíssem. Kang pergunta onde ele está. Seung-hwan fala que acredita que a guilda foi aprovada, então Michan foi ao escritório de assuntos gerais. Com isso, ele disse que voltaria ao escritório mais tarde. Logo em seguida, um dos repórteres se aproxima e pergunta qual é o segredo dele para limpar raids nessa velocidade incrível. E após isso, vários outros começam a perguntar, dizendo que ouviram falar que ele não estava aceitando agendamentos para sair da estação 6 de Seul e quando ele está pensando em alugar para as outras pessoas. Devido a isso, Seung-hwan se irrita e grita para todos se afastarem dele, dizendo que Kang está cansado depois de terminar a raid da dungeon. E com isso, eles deveriam enviar um pedido oficial para a guilda para tratar desses assuntos. E se continuarem importunando ele, vão lidar com a imprensa através da lei. Dizendo que já viu todos os rostos deles e vai manter isso em mente quando fizer um pedido de entrevista mais tarde. Após isso, Seung-hwan fala para o chefe esperar por um momento, pois iria trazer o carro. Kang fala que antes esse cara só congelou quando bateu nele. Kang questiona se ele era um cara tão agressivo assim desde o início. Sang pergunta como Kang conheceu aquele cara. Kang fala que ele vendeu um celular para ele. Seung-hwan pensa que no início se perguntou por que aquele cara tinha lhe contratado, mas ele só queria seu nome emprestado. Devido a isso, ele até mesmo fechou sua loja só porque confundiu tudo, e agora que as coisas acabaram assim, ele precisa ficar na guilda não importa o que aconteça. 3 dias depois, Kang estava vendo as notícias sobre ele. Em uma delas, estavam perguntando quem era o despertado mais forte da Coreia, Kang-chu ou Kang Woo-jin. Kang percebe que esse cara parece ser bem forte. Em seguida, Sang chega e pergunta o que Kang estava comendo. Kang fala que é pedras de fortalecimento que aumentam seus atributos. Sang fica bastante surpreso por cada uma delas custa muito caro. Kang pergunta se ele quer também e entrega algumas para ele. Kang fala que ele precisa ficar mais forte para carregar mais coisas e precisa ficar mais veloz para reunir os itens mais rápido. E seu vigor também precisa ser bom para que ele trabalhe mais também. Em seguida, Jaemin chega e Kang pergunta por que ele vai até esse lugar. Jaemin fala que tem algo que precisa falar com ele e pergunta se ele tem tempo. Pouco tempo depois, Sang pergunta se Jaemin já tem ido embora e Kang confirma. Sang fala que ele parecia sério e questiona se aconteceu algo. Kang fala que é uma longa história, onde era algo como o amor de um irmão pela irmã. Assim, ele fala que vai sair um pouco. Sang pergunta para onde ele vai. Kang fala que vai encontrar com Ji-won e não era para esperar por ele. Sang fica surpreso e pergunta se Kang está indo em um encontro. Seung-hwan ouviu tudo e pensa que essa é sua chance.
Com isso, ele vai até Kang e fala que contratá-lo como seu funcionário foi uma decisão incrível. Kang pergunta por que ele estava agindo assim do nada. Seung-gi-hon fala para deixar tudo com ele, dizendo que é um especialista em assuntos como esse. Após isso, Seung-gi-hon leva Kang para comprar uma roupa nova para ele. Kang se pergunta o que há com toda essa bagunça. Uma hora antes, Seung-gi-hon falou que havia várias técnicas chiques para conquistar uma garota, mas o básico ainda seria usar sinceridade e impressioná-la. Assim, ele fala que vai ajudar com isso, onde tudo o que ele precisa fazer é agir como ele disse. Assim, fala para Iren. Kang pergunta para onde. Seung-gi-hon fala como disse antes que se vestir é o primeiro passo para conquistar uma garota. Kang pensa que não machucaria vestir algo legal, com isso ele comprou uma roupa nova. Seung-gi-hon também dá um relógio para Kang usar. Além disso, ele fala que fez algumas pesquisas sobre o que ele pode fazer, com isso só bastava seguir o que estava no papel. Kang pensa que esse cara entendeu essa situação totalmente errado, mas ele decide dar uma boa relaxada já que vai lá de qualquer jeito. Assim, agradece pelas dicas e fala para eles voltarem para casa e ter um bom final de semana. Sang pergunta se Seung-gi-hon vai parar de trabalhar agora. Ele fala que tem algo em que ele precisa comparecer, pois sempre se dispôs a agir como cupido para as pessoas e elas sempre se tornaram casais. Com isso, vai apoiar o chefe nisso. Em outro lugar, Ji-won recebe uma mensagem de Kang dizendo que vai encontrá-la mais tarde. Ela se pergunta se ele vai chamá-la para o encontro, mas fala que isso é impossível, se perguntando como ele iria querer chamar alguém como ela. Logo em seguida, ela recebe uma ligação de Kang, onde ele fala que estava na frente do dormitório dela. Ao olhar do lado de fora, Kang estava esperando por ela. Enquanto caminhavam juntos, ela pergunta por que ele pediu para se encontrar com ela. Kang fala que não é nada, onde ele tinha algo que queria dar a ela e queria sair no encontro com ela também. Ji-won fica surpresa e se pergunta se ele realmente gosta dela. Ela não sabia o que deveria fazer. Kang fala que ainda estava cedo demais para um jantar, com isso eles poderiam ver um filme, e ela confirma. Pouco tempo depois, um cara esbarra nela, e ela faz de tudo para não deixar seu chapéu cair. Kang pergunta por que ela se incomoda com o que os outros pensam sobre ela. Ji-won pensa que isso é porque as pessoas não ficam confortáveis com o rosto dela. Em seguida, Kang segura ela e diz para vir com ele. Kang fala para ela usar isso. Ao chegarem no cinema, todos ficam surpresos, questionando se eles eram celebridades. Eles dois estavam usando máscaras. Ji-won pergunta se eles realmente vão caminhar por aí assim. Kang fala que não tem nenhum problema, assim fala para eles irem, pois iriam se atrasar para o filme. Durante o filme, Ji-won se pergunta o que estava acontecendo, pois disseram que os ingressos foram completamente vendidos, mas mesmo assim só tinha eles dois. Um pouco antes, quando eles estavam comprando os ingressos, Kang fica surpreso, pois estava tudo esgotado. Em seguida, um cara aparece e fala que algo urgente aconteceu e pergunta se ele gostaria de comprar os seus ingressos. Kang pensa que aquele cara parecia familiar. Após o filme acabar, Ji-won fala que curtiu o filme, dizendo que já faz 5 anos desde que foi ao cinema. Kang fala que para ele fazia 20 anos. Em seguida, um cara fala para eles rodarem a roleta antes de irem embora, de graça. Kang pergunta se eles deveriam tentar. Ela fala que é muito ruim com essas coisas. Após ela rodar, acaba não conseguindo nada. O cara pergunta se não seria bom Kang tentar também, pois seria legal conseguir um presente para a namorada. Após rodar, Kang pensa que a menos que ele seja realmente azarado ou algo do tipo, duvida que vai perder também. No entanto, ele perde também. Mas, após Ji-won rodar novamente, ela acaba ganhando. Ela fala que é a primeira vez ganhando algo. Neste momento, Kang percebe que esse cara era realmente Seung-gi-hon. Ele se pergunta o que ele estava tentando fazer seguindo ele. Após isso, eles se divertem em vários lugares. Ao cair da noite, Ji-won pensa que fazia tempo desde que não teve que se preocupar com os olhares das pessoas. Ela estava vestindo uma máscara, mas se Kang não estivesse fazendo isso junto com ela, provavelmente não ousaria fazer algo assim. Ji-won pensa que se isso for um sonho, realmente não queria acordar. Pouco tempo depois, ela fala que se divertiu muito, embora as pessoas provavelmente tenham pensado que eles são estranhos. Kang pergunta quem se importa. Ji-won fala que é isso mesmo, mas ainda lhe falta coragem de ser capaz de andar em lugares com muitas pessoas, era como um sonho para ela. No entanto, ela pensa que as pessoas estão fadadas a acordar dos sonhos, e se ela continuar sonhando, vai acabar se apaixonando por ele. Com isso, fala que é hora de tirarem as máscaras e voltarem para a realidade. Kang fala que vai dar um presente para ela como recompensa por sua coragem. Em seguida, vários fogos de artifícios começam, e pessoas aparecem dando parabéns. No entanto, um deles fala que o rosto dela acabou o assustando, outro fala que ele realmente a ama. Seung-gi-hon estava observando de longe e fala que mandou eles baterem palmas para deixar o clima mais leve e pergunta o que eles estavam fazendo. Kang percebe que isso foi ideia de Seung-gi-hon. Ao ver a reação de Ji-won, Kang cria uma parede de ossos e assim fala para ela fechar os olhos, pois iria dar um presente para ela.
Um pouco antes, quando Jaemin o encontrou, ele falou sobre sua irmã, onde eles perderam seus pais durante o choque das dungeons. E ela desistiu de fazer o que queria por causa dele. Ji-won foi ferida por um monstro durante uma quebra de dungeon e ficou com uma ferida que não pode ser apagada. Jaemin fala que sabe que é descaramento da sua parte pedir isso, mas pede se tiver algum jeito para ajudar ela. Kang fala que como homem ele não deveria ter medo de pedir ajuda aos outros. No presente, Kang fala que agora ela vai acordar do sonho no qual mencionou antes, de um pesadelo horrível que começou com o choque das dungeons. Kang usa um medicamento de alto nível que pode curar feridas feitas por ataques físicos e mágicos, podendo recuperar uma parte perdida do corpo ou recuperar feridas permanentes causadas por maldição. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!